todos, Deus abençoe. Nós temos aqui uma palavra linda, maravilhosa para nossas vidas neste dia, nessa segunda-feira. Amém, querido? Está aqui no livro de 1 Samuel, a qual tem uma história linda, maravilhosa, que nos fala de Ana, certo? Está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 1. E houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer-se, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Escute essa palavra. Ana era uma mulher que, na sua adolescência, Ana sonhava em ter uma família. Ana sonhava em ter um casamento para constituir a sua família. Porque esse sonho estava dentro do coração de Ana. Sabe por quê? Não porque Ana queria. Por que toda mulher, toda pessoa tem o sonho de se casar e constituir uma família? Sabe por quê? Porque esse desejo está plantado no coração do homem lá no jardim do Éden, quando o Senhor disse: crescei e multiplicai-vos abundantemente sobre a terra. Então, portanto, você só tem como multiplicar e crescer quando você se casa. E ali Deus instituiu a família. E esse desejo era no coração de Ana, como foi no coração de muitas pessoas que está aqui nesta noite. Só que Ana planejou, Ana sonhava, mas não tinha esposo. Então Ana, acredito eu, como uma mulher de Deus, começou a orar, começou a pedir a Deus para enviar o varão para que ela se casasse. Então Deus envia Eucana, seu marido, e ali aquela festa linda, maravilhosa, eles se casam. E ali eles se casam, eles começam a projetar a vinda do filho. Acredito eu que eles começam a preparar a vinda do filho, a planejar como vai ser, isso, aquilo, outro. Só que passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos e Ana se frustrou. O sonho de constituir uma família de Ana foi frustrado. Ana não gerava filhos. E Eucana, seu marido, não o abandonou, porque naquela época mulheres que não geravam filho para fazer a descendência do esposo, a mulher que não gerava, muitos maridos dava carta de divórcio, liberava aquela mulher, porque ele estava ligado na sua descendência, ele queria deixar a sua descendência na terra. Só que Ana era um marido fiel, Eucana era um bom marido, ele não fez isso com Ana. Só que, e a Bíblia diz que Eucana era um servo de Deus, porque ele sacrificava, ele se preocupava com a vida espiritual da família, ele se preocupava com a vida emocional da família. Ana era um verdadeiro, um esposo
esposo para dar um exemplo de esposa a muitas pessoas, Eucana. Mas ele fez algo que não era para ter feito. Ele era um servo de Deus? Sim. Ele sacrificava, fazia as obrigações no templo? Sim. Mas ele não esperou o tempo de Deus. Ele não teve fé suficiente para esperar no Senhor. E ele fez o quê? Ele procurou outra mulher, porque ele estava pensando na sua descendência. Talvez na cabeça de Elcana, e disse: agora Ana não gera filhos. Como vai ser a minha descendência? Eu não quero dar carta de divórcio a Ana. Eu amo Ana, porém eu tenho que ter a minha descendência. E ali ele toma uma atitude e traz outra mulher para dentro de casa. Traz uma mulher chamada Penina para dentro da sua casa. Ou seja, ele se casa com outra mulher e ali ele tem duas. Então, naquele momento, começa o sofrimento, a humilhação de Ana. Porque uma coisa é você saber que seu marido está com a amante, e outra coisa é você ver todos os dias a amante dentro da sua casa, a afronta dentro da tua casa, te afrontando, te apontando todos os dias. Era isso que acontecia com Ana. E a Bíblia diz que Penina tinha filhos, começou a gerar filhos. E isso machucava cada vez mais Ana. Aquilo rasgava o peito de Ana. Aquilo era como se fosse uma faca rasgando, atravessando o peito de Ana. Aquela humilhação. E a Bíblia diz que Penina, ela a irritava incessantemente. Além do constrangimento, da humilhação, Penina humilhava Ana constantemente, incessantemente. Ou seja, a afronta lhe irritava, lhe afrontava todos os dias. Talvez você que vai assistir esse vídeo está sendo afrontado todos os dias. A afronta está na tua casa, te humilhando, te constrangendo, dizendo que você não é nada, dizendo que você não presta. Talvez você esteja nessa situação como Ana estava. Talvez a afronta seja o teu esposo que chega bêbado em casa e diz: mulher, isso não muda. Talvez seja o teu filho que está na dependência química, ou tua filha que sai na sexta-feira e só volta na segunda. Você não sabe nem onde ela anda, nem com quem ela anda e nem o que ela está fazendo. Talvez você esteja na mesma situação que Ana. A humilhação na tua porta, batendo na tua porta todos os dias. A Bíblia diz que Eucana ia de ano em ano, sacrificar em Siló no templo. E a distância, segundo pesquisadores, de Ramataim Zofim, onde eles moravam, para Siló, era entre 20 e 30 quilômetros, ou seja, 2 dias de caminhada. Agora imagine você, 2 dias de caminhada e a sua competidora Penina perturbando o juízo de Ana até chegar no templo. 2 dias de caminhada, humilhando. A humilhação estava para onde Ana olhava, estava a afronta, estava a humilhação, estava o constrangimento. E sabe o que foi que isso gerou em Ana? Ana andava triste, sem comer, com o semblante caído, com o coração entristecido. Esta era a situação de Ana. Ela só fazia chorar pelos cantos. Ela só fazia andar com o coração triste, com a cabeça baixa, entristecida. Porque para ela não tinha mais esperança, não tinha mais jeito. Para ela estava acabado, a vida dela era aquela, tudo que ela tinha planejado no passado não tinha mais como acontecer, porque sua madre estava fechada. Ela não tinha como gerar filhos, e naquela época a mulher que não gerava filhos para a sociedade era uma mulher amaldiçoada por Deus, era uma mulher que andava em pecado, era uma mulher que Deus estava pesando a mão sobre ela. E ali Ana sofria,
Portanto que Ana andava triste, com o coração triste, ela não comia, ela não bebia, não quero almoçar, talvez se trancava dentro do quarto. Eu conheço pessoas que se trancam dentro do quarto. Interessante que de ano em ano eles iam aonde? Adorar no templo. E de ano em ano a vida de Ana não mudava. Talvez a sua vida está do mesmo jeito com a de Ana. Já está passando este ano, já está terminando esse ano e a sua vida não mudou. A humilhação ainda está dentro da sua casa. A afronta ainda está dentro da sua casa. A doença ainda está dentro do seu corpo. Ainda está dentro de você. Já está terminando o ano. E ainda não mudou a sua situação. Meu querido, só que algo que está faltando dentro da igreja, dentro do servo de Deus, chegou e bateu na porta de Ana. Aqui no versículo 9 diz que Ana se levantou. Se Ana se levantou, obviamente Ana estava caída. E é o que está acontecendo dentro da igreja. Pessoas que vêm para a igreja terça, quinta, domingo, quarta, sexta, domingo, vai para a campanha, vai para o monte, mas anda caída. E é necessário você se levantar e tomar atitude. Ana se levantou, e quando Ana se levanta, o que é que gera? Mudança de comportamento. Quando Ana se levanta, ela muda de comportamento, ela muda de atitude. Ela tomou uma atitude. Quando ela se levanta, ela muda de comportamento. Ela não anda mais chorando, ela não chora mais pelos cantos. Ela foi chorar e foi orar ao Senhor dos Exércitos. Quando ela toma uma atitude, automaticamente gera mudança de comportamento. E quando gerou a mudança de comportamento em Ana, chamou a atenção de Deus. Tem muitas pessoas aqui que faz tempo que não chamam a atenção de Deus. Prefere estar sofrendo, passando ano e saindo ano. Passando ano e saindo ano. Está na hora de tomar uma atitude. Está na hora de dar uma virada de 360 graus na tua vida. Toma uma atitude, se levanta, faz como Ana. Quando Ana toma uma atitude, a primeira coisa é se levantar e erguer a cabeça. Ela disse, chega, para mim não. Tem hora que quem tem que fazer é você. Você tem que fazer a sua parte humana. Você tem que fazer a sua ação humana. Tem situações que nós temos que fazer a nossa parte. A situação humana quem faz somos nós. Ela tomou atitude, a ação humana, ela se levanta. É difícil se levantar? Mas você tem que se levantar. E essa palavra hoje é para você se levantar e tomar uma atitude. Quando Ana se levanta, o que é que acontece com ela? Ela muda de comportamento, ela muda de atitude. Ela não chora mais pelos cantos, não anda mais entristecida. Ela faz o quê? Ela corre para o templo e ela vai para o templo e chora sim, em oração na presença de Deus. Automaticamente ela mudou de comportamento. Em vez dela estar chamando a atenção do marido chorando pelos cantos, como se isso fosse resolver, não. Ela vai para os pés de Deus, ela diz, poxa, de ano em ano eu estou aqui, a minha vida não muda, mas esse ano minha vida vai mudar, vai ser diferente. E ela se ajoelha, e a mudança de atitude dela, de comportamento, faz ela se ajoelhar nos pés do Senhor e orar.